Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos que teve a oportunidade nessa noite, de se expressar. E aí eu pergunto o que eu vou pregar mais. Os irmãos falaram praticamente tudo nessa noite. Mas ainda temos alguns minutos, até as 9 horas, então vamos falar aquilo que Deus mandou, em nome de Jesus. Vamos voltar à leitura onde nós fizemos, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Que diz: conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, e em tudo sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Todos nós sabemos que essa é a última carta do apóstolo Paulo, enquanto esteve em vida. E ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso, um jovem pastor. E nós vemos que desde aquela época o apóstolo Paulo ele já exortava a Timóteo que tivesse cuidado da igreja, que ensinasse a igreja a doutrina, que ensinasse a igreja a palavra que ele aprendeu tanto da avó dele, da mãe dele, e também a que ele aprendeu com o apóstolo Paulo. E ele manda: pregues a palavra, seja tempo, seja fora de tempo, repreenda, exorte, porque a palavra de Deus, quando ela vem, às vezes ela não vem de uma forma adocicada, Às vezes quando a palavra de Deus ela vem, às vezes ela vem para nos bater, para nos moldar, para nos abater, para bater no nosso ego. Mas desde aquela época o apóstolo Paulo já alertava que tinha vários mestres e doutores. Tem muita gente aí, por aí na cidade de Éfeso, ensinando coisas, e já você vai ver que muitas pessoas vão querer dar ouvidos àquilo somente que eles querem. Esse pastor aqui está ensinando isso, eu não quero ouvir isso não, eu vou para aquele, porque aquele ensina o que eu quero. E aí ele fala no versículo 3: amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme o seu desejo pecaminoso, o desejo do coração de cada um. Eles vão ouvir fulano e ciclano, mas não vou ouvir você, porque você prega aquilo que dói, aquilo que bate, aquilo que machuca. E nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, esses dias que o apóstolo Paulo fala: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, a doutrina sabia, a doutrina bíblica, a doutrina verdadeira. Muitos não estão suportando mais e estão correndo para um lugar que não é um lugar físico, um lugar que não é um lugar terreno, mas um lugar que é não físico, que é justamente a internet. E o presbítero João estava falando para mim na semana passada: é bom, pastor, alertar a igreja quanto a essas coisas. E nós vemos que a internet é um lugar onde as pessoas falam aquilo que elas querem, porque é mais confortável falar na internet do que falar presencialmente. Por isso que na internet tem tantos crimes, tem tantos golpes, porque você não se expõe, você não aparece muitas vezes. Se você quiser, você escreve alguma coisa, faz uma aula, muda ali a sua voz e
faz um crime, comete um crime. A internet é um lugar de muitas ideias. A internet é um lugar onde se aprende muita coisa. A internet, ela deve ser usada de forma sábia, porque ela vai servir ou para aproximar você mais de Deus, ou para afastar mais você de Deus. E nesses dias, o Senhor me despertou, e eu estou mais ou menos uns 20 dias sem usar o Instagram. Não estou dizendo que os irmãos têm que fazer isso, aí é com cada um. Não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas foi algo que o Senhor me policiou para que eu viesse me dedicar mais à palavra dele, para que eu viesse me dedicar mais na oração e na leitura. Eu já terminei alguns livros desde que desinstalei o Instagram. Por quê? Porque o Instagram toma muito tempo, o TikTok toma muito tempo e as pessoas não percebem isso. Toma muito tempo de nós. E aí o apóstolo Paulo alerta, mas o alerta hoje não é somente um alerta físico, mas um alerta da internet. Porque o que tem de gente doutor, mestre na internet, ensinando, falando bonito, falando bem, agradando o ouvido de muita gente, não é brincadeira. E aí existem várias doutrinas fora da palavra de Deus na internet que são ensinadas, mas eu quero destacar nesta noite duas doutrinas que são pregadas pelos mesmos falsos doutores, pelos mesmos falsos mestres. Estas duas doutrinas são pregadas. A primeira doutrina, qual é a primeira doutrina? Através dessa imagem que nós podemos entender. A primeira doutrina que é pregada na internet por muitos, principalmente pelo movimento que a gente vai falar daqui a pouco, é a doutrina da negação do dízimo. E eles vão falar de uma forma muito bonita. E aí, graças a Deus, aqui a gente não tem esse problema dos irmãos serem enganados ou seduzidos. Graças a Deus, todos são fiéis nos dízimos e nas ofertas, desde o menor até o maior, graças a Deus. Mas eu trouxe essa mensagem para nos alertar, para nos fazer ficar atentos. E aí eles vão usar o argumento e vão dizer: o dízimo é parte da lei. O dízimo é do Antigo Testamento. O dízimo não existe mais, porque Jesus veio e cumpriu a lei. Então a gente não precisa mais entregar o dízimo. E eles vão usar Mateus capítulo 5, versículo 17, aonde Jesus fala que ele não veio para anular, mas para cumprir a lei. Glória a Deus. Esse é o argumento que é utilizado. Nós sabemos que a lei foram os mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos e as mais de 600 leis, das quais uma delas é entregar a 10ª parte do templo. E isso era uma obrigação, isso fazia parte de uma fidelidade do povo de Israel, de levar todos os dízimos à casa do tesouro, fosse na época do tabernáculo, que era na época de Moisés, fosse na época do templo, que era o templo de Salomão. Todos entregavam os seus dízimos na casa do tesouro. E aí vem aqueles que negam o dízimo na internet e falam: o dízimo é parte da lei. Mas nós vamos ver lá no livro de Gênesis. Eu quero pedir para alguém abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Numa época onde não existia ainda a lei de Moisés. Nós sabemos que Moisés vem depois de Abraão, de Isaac e de Jacó. Gênesis capítulo 14, versículo 20. O que diz a palavra do Senhor? E bendito seja o Deus
pergunta que não quer calar: na época de Abraão já existia a lei de Moisés? Pois é. Então, se você vê um vídeo desse, coloque esse texto lá nos comentários e pergunta: nessa época tinha a lei de Moisés? Porque o dízimo ele foi incrementado na lei. Deus se agradou de Abraão. Também nós vamos ver que Jacó, quando chega em Betel, ele faz uma promessa: se o Senhor me abençoar, eu vou entregar o dízimo de tudo. Na época de Jacó tinha a lei? Não tinha a lei de Moisés. Mas Deus se agradou tanto de Abraão e de Jacó que colocou como mandamento o dízimo. Porque Deus se agrada da fidelidade, do amor do seu povo por aquilo, em gratidão por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, né? Deus se agrada, por isso que foi colocado como mandamento. Mas Jesus veio e cumpriu a lei. Agora nós vamos ler lá em Mateus capítulo 23, por favor. Mateus capítulo 23, versículo 23. O que é que Jesus fala para os fariseus? O que é que Jesus fala para os fariseus? Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizima demais a hortelã, o coentro e o cominho, desprezais o mais profundo da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem mentira quer. O que Jesus está dizendo aí? Que os fariseus entregavam o dízimo das suas fazendas, o dízimo daquilo que eles ganhavam, o dízimo daquilo que eles vendiam, mas eles não praticavam o amor, a misericórdia, que são coisas muito mais importantes do que o dízimo. Mas Jesus diz: vocês têm que fazer isso e não esquecer dessas outras coisas. Jesus não disse: não dê o dízimo, mas Jesus disse: faça, entregue o dízimo, mas também ame, mas também perdoe, mas também tenha misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Então nós não vemos no Novo Testamento Jesus negar o dízimo. Pelo contrário, Jesus diz: faça isso, entregue, porque o dízimo ele é usado e sempre foi para o proveito da casa do Senhor. Na época da lei, os levitas, os sacerdotes, eles não receberam terra. Todas as tribos receberam terra, mas a tribo de Levi não recebeu terra, não recebeu herança. O Senhor disse para a tribo de Levi: eu sou a tua herança. Vocês vão cuidar das coisas da minha casa, da minha tenda, do meu tabernáculo, e aquilo que o povo trouxer de oferta vai ser para abençoar a vida de vocês e para utensílios, para os utensílios do tabernáculo, para os utensílios do templo. Então, o dízimo que é entregue de vocês é uma coisa santa. Eu não tenho nada a ver com pastores que pegam o dízimo para comprar carro, para comprar moto, para comprar casa. Aí é com eles e Deus. Mas o dízimo que é entregue aqui é um dízimo em que homens sérios administram. Graças a Deus, nós temos um pastor sério, nós temos tesoureiros sérios, né? Tudo aquilo que entra aqui é adotado, é enviado para a Santa Rita. Se a gente compra produto de limpeza, uma água ou qualquer coisa para a casa do Senhor, eu digo: olha, é bom a gente pegar a notinha e levar para lá, e aí a notinha vai ser enviada para a Santa Rita para ver no que está sendo gasto. Então, tudo aquilo que é entrada daquilo que vocês entregam não é para indicar pastor, né? Tipo, meu Deus, o pastor sério nem casa tem, ele está pagando um terreno, né? Está pagando um terreno de
12 anos, 15 anos de pastor que ele está. Esse daí está pagando um terreno agora, né? Então a gente, graças a Deus, que não temos pastores salafrários, né? Mentirosos, fraudulentos, mas o que tem por aí é verdade. Por causa disso, que tem tanta gente na internet batendo, por causa desses pastores pilantras que tem por aí, né? Mas graças a Deus aqui nós tratamos essa questão com seriedade, coisa séria. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver o dízimo do Novo Testamento. E aí eu coloquei a pergunta: pastor, é obrigatório entregar o dízimo? E a minha sincera resposta é: não é obrigatório. Ninguém é obrigado a entregar o dízimo. Porque nós vamos ver 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 8, por favor. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 8. Quem pode ler, por favor? Quando a Bíblia fala de contribuição no Novo Testamento, ela não obriga ninguém a nada. Jesus, ele não obriga os fariseus a entregar o dízimo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, não obriga a igreja de Corinto a entregar o dízimo. Ele diz: seja de coração, que seja do coração de vocês. Mas a questão é: o que é o dízimo? O dízimo é um princípio. Se vem antes da lei, é um princípio que tem que estar no nosso coração. É um princípio que está no coração daquele que mostra gratidão, fidelidade, amor a Deus e a sua obra. Glória a Deus, aleluia. E aqui, graças a Deus, todos são gratos a Deus, são fiéis e amam a Deus e a obra dele. Por isso que cada um tem entregado aquilo que tem recebido, né? Porque Deus, ele é digno. Esse dinheiro você não está entregando para o pastor, você não está entregando para Deus, você está entregando para a manutenção da obra de Deus. E como alguém que ama esta obra, e como alguém que é grato a Deus por todas as bênçãos que ele tem feito, porque foi esse o princípio de Abraão e o princípio de Jacó. Jacó e Abraão não entregaram por causa da lei, mas entregaram por causa da gratidão, por causa das bênçãos de Deus na vida deles. E aí eu concluo essa parte aqui dizendo: sejamos, pois, fiéis nos dízimos, pois é apenas 10% em gratidão a Deus e amor à obra dele. Meu irmão, minha irmã, não é para você entregar 9 e ficar com 1. Você entrega 1 e fica com 9. Nosso pastor costuma dizer, né? Não seja amarrado, pelo amor de Deus, mas tenha gratidão. Veja o exemplo de Abraão, o exemplo de Jacó, e seja fiel nos dízimos. Porque nós vemos aí que aquele que é fiel, aquele que é grato a Deus, que entrega de todo o coração, não por obrigação, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus faz prosperar. E aí eu não quero ser um pregador da teologia da prosperidade, porque esses pastores que tem por aí, que pega o dízimo dos irmãos para comprar carro, para comprar moto, ele sobe no púlpito e diz que quando a gente entrega o dízimo, Deus abençoa a gente com carro, com moto, com casa. Isso é mentira, isso é balela, isso é falácia. Agora eu quero ver Deus deixar faltar alguma coisa para aquele que entrega o dízimo e oferta, né? Ele pode mudar a casa, pode mudar carro, pode mudar moto, mas eu quero ver faltar alguma coisa na casa daqueles que são fiéis ao Senhor, naquilo que ele tem entregado, aqueles que têm
isso que o apóstolo Paulo, ele fala para darmos de todo o coração, mas ele continua no versículo 8, e Deus vai abençoar a vida de vocês. Mas não é como esses daí pregam por aí. São aqueles que falam falácias na internet. Mas qual é a segunda doutrina? Vocês viram que o tema é duas doutrinas da internet. Os mesmos que pregam a respeito de não entregar o dízimo são os mesmos que pregam também esta outra doutrina na internet. Que doutrina é essa? Esse rapaz aqui é um rapaz que eu gosto de assistir os vídeos dele, vou confessar. Mas por quê? Porque sempre ele traz notícias concernentes à volta de Jesus. Mas aqui nós vemos uma seita. Aqui nós vemos uma seita. E nós vamos entender o que é pregado na internet com esse rapaz. E temos esse aqui também, antigo reverendo da igreja presbiteriana, que agora não faz mais parte da igreja presbiteriana, reverendo Caio Fábio, porque ele traiu a esposa dele com a empregada, se eu não estou enganado, e aí teve que ser colocado em disciplina, saiu da igreja presbiteriana, era um dos maiores pregadores antigamente, mas agora está apenas pregando na internet. O que é que esses homens pregam na internet, né? Qual é a mensagem? É a doutrina dos desigrejados. Todos conhecem a doutrina dos desigrejados. Como assim, pastor? O que é a doutrina dos desigrejados? A doutrina dos desigrejados é pregar que a igreja somos nós, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, que a igreja é espiritual e não institucional, e que onde estiver 2 ou 3, aí o Senhor está. Por isso que é melhor ficar em casa, porque ali você tem o seu marido, ali você tem a sua esposa, ali você tem o seu cachorro, e aí você pode fazer um culto em casa. Isso é pregado também na internet de uma forma muito grande, muito grande. E se a gente não tiver cuidado, como eu falei no começo, na internet a gente acaba dando ouvidos a essas coisas. E aí muitos que já estão fracos ouvem uma coisa dessa e acontece o que o apóstolo Paulo fala: amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Ouve essas coisas e aí começa a falar: o pastor está errado, ele quer que eu esteja na igreja, mas esses rapazes aí estão certos. A igreja somos nós, rapaz, que é isso? De fato, nós somos a igreja. Mas como nós somos a igreja? Nós somos a igreja quando nós estamos reunidos. A palavra igreja, no grego é eclésia, chamados para fora. Chamados está no plural, eclesia, chamados para fora. Não é uma pessoa só, é um agrupamento, um ajuntamento de pessoas. Então, tenhamos muito cuidado. E aí alguém que já está querendo ficar em casa, já está querendo chutar o pau da barraca e abandonar a igreja, ouve uma coisa dessa, meu amigo, ele decora até versículo para falar para você. E aí ele vai me perguntar: mas Júnior, tu pode me explicar lá em Atos capítulo 17, se eu me falo agora o versículo 20, aonde o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mão de homem? E aí, o que me diz isso aí? Decorou até o versículo para me perguntar a mim. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Quer dizer o quê? Quer dizer que a igreja está errada. A pessoa já chegou dizendo para mim a resposta. Quer dizer que a igreja está errada. Mas nós vamos ver aqui no Novo Testamento a definição de igreja. Eu trouxe aqui alguns versículos. E a pergunta
que Deus não habita em templos feitos por mão de homens? E aí eu tenho que explicar. Porque no Antigo Testamento existia o tabernáculo, e o Senhor descia no Santo dos Santos e se manifestava no tabernáculo. Ponto. Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Passou do tempo do tabernáculo, agora é o templo de Salomão. Deus descia no Santo dos Santos e se manifestava dentro do templo. Glória a Deus. Ponto. Acabou a época do templo. Atos capítulo 2, a Bíblia fala que todos estavam reunidos e o Espírito Santo desceu sobre cada um deles e passou a habitar em cada um deles. Ou seja, Deus não habita mais em templos feitos por mão de homem, mas habita em cada um de nós. Glória a Deus. Mas isso quer dizer que eu tenho que ficar em casa agora? Vamos ver. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Quem pode ler, por favor? Atos capítulo 2, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Nós vamos ver como era a igreja primitiva. Por favor, em voz alta. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no participam e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias de templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aleluia. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Glória a Deus. Onde é que esse povo estava reunido? Em casa. Eles se reuniam para partir o pão, mas todos os dias estavam no templo, estavam juntos, não estavam sozinhos em casa, ou só com a família. Era muita gente se reunindo para cultuar ao Senhor. E aí nós vamos ver que a falácia é tamanha, a hipocrisia é tão grande, que esses homens não aguentam ficar só vendo na internet. Eles chamam o povo de vez em quando para se reunir em um lugar. Olha só, e fica falando da gente que vai para a igreja. A hipocrisia. Glória a Deus, aleluia. É os fariseus mesmo, né? Mas vamos ver. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. O que diz a palavra do Senhor? A liderança espiritual é bíblica e necessária. O que diz Efésios 4, 11 e 12? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É onde eles mais batem, né? Não precisa de pastor não. Para que pastor? Né? Fica em casa, tu mesmo faz ali, assiste uma pregação, canta uns hinos. Mas a gente vai ver que o apóstolo Paulo escreve na igreja de Éfeso que Deus levantou uns para pastores, outros para mestres. E a gente vai ver a necessidade da gente estar sob uma liderança espiritual, porque é bíblico. O apóstolo Pedro, ele foi o primeiro a ser chamado. Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque nem todo mundo foi chamado para apacentar ovelhas, mas alguns foram chamados para ser apenas ovelhas. Glória a Deus, verdade. Aí o cara quer ficar em casa. Cadê o teu pastor? Vamos pela Bíblia? A Bíblia fala que Deus deu alguns para pastores. Cadê o teu pastor? Tu é o quê? Pastor? Tu é ovelha? E se tu é pastor, cadê tuas ovelhas? Entende, irmãos? Muito cuidado com aquilo que a gente ouve na internet. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo descreve
Só que era o seguinte: a perseguição que existia em Roma fazia com que eles se congregassem dentro de casa, mas era escondido, porque era escondido para não serem pegos e mortos. Ia lá, hoje é dia do irmão, vem aqui na minha casa, vamos fazer aqui um culto escondido, vamos cantar baixinho. Chegou um momento em que a igreja teve que entrar dentro de cavernas, e está até hoje lá em Roma, o museu. A gente leu um livro, As Catacumbas de Roma. Há uma cidade subterrânea onde os cristãos se reuniam, aonde também eles eram enterrados, porque se eles fossem enterrados lá em cima, aí ia ter coisa dedicada aos deuses, mas ele não queria isso no túmulo dele, não. Vamos enterrar aqui embaixo, porque aqui a gente vai colocar, graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo me deu uma vida tal, tudo para a honra e para a glória de Deus, na vida, na morte, mas a igreja é um organismo, a igreja é uma reunião de crentes. Aleluia, glórias a Deus. E eu fico triste com a nossa geração, a geração milênio, não sei se é a geração Baby Boom, geração Z. Nós estamos na geração Z. E quando eu olho para a geração do passado, uma geração que sofria, uma geração que morria, mas não negava um culto, não negava estar reunido com os irmãos, não negava estar em oração, aleluia, graças a Deus. Eu fico triste quando eu olho para a nossa geração, uma tosse não vem para a igreja. Glória a Deus. Uma tosse. Aí eu olho para David Brenner, um missionário de 1700 a 1750 mais ou menos, missionário para os índios, com 23 anos de idade, de tuberculoso, cuspindo sangue, mas estava pregando todos os dias para os índios na América. Aleluia, glórias a Deus. O cara chegava quase morrendo, cuspindo sangue. O médico disse para ele: olha, tu tem pouco tempo de vida. Ele disse: eu quero lá saber, eu vou pregar a palavra de Deus para esses índios, para eles aprenderem a palavra, para eles aprenderem a sã doutrina. Ele viveu 7 anos cuspindo sangue, mas ele fazia a vontade de Deus, mas ele cultuava a Deus junto com os índios. Aleluia, para Deus, que a nossa geração venha se ligar mais na igreja e venha fazer mais para o Senhor, como fazia David Brenner e os missionários daquela época. Aleluia, glória a Deus. Misericórdia. Verdade. O cara está com uma dor na unha e não vai para a igreja. Camarada em 1700 cuspindo sangue, mas tem pouco tempo de vida. Ele estava lá pregando. Aleluia, glória a Deus. E Deus fez um milagre na vida dele, porque ele viveu até os 29 anos de idade, cuspindo sangue, mas ele cumpriu a missão dele. Passou 7 anos pregando a palavra de Deus, cuspindo sangue. Glória a Deus, aleluia. E que possamos, meus irmãos, minhas irmãs, seguir esses exemplos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu falo não somente para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão aqui, mas para mim mesmo, porque quando eu leio essas histórias, eu fico olhando para mim mesmo e dizendo: Senhor, será que eu faria isso que esse homem fez? Porque quantos, como a diaconisa Rebeca falou, tem dado a sua vida para ser uma pessoa boa na sociedade, ter casa, ter carro, viaja, deixa tudo, deixa esposa, deixa casa, vai para outro lugar para se especializar, para ficar. E se fosse para Deus, será que fazia isso? Abrir a mão de tudo? Essa é a questão. Mas respondendo a pergunta desse ponto, pastor, eu posso congregar em casa? Vamos responder através da Bíblia para encerrar. Hebreus capítulo 10, versículo 25, o que fala a palavra do Senhor? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes
não deixando a nossa congregar. Está respondida a pergunta? Será que a Bíblia ela já tem a resposta? Ou eu preciso procurar na internet alguém para falar aquilo que eu quero? Né? Porque o que tem por aí é gente procurando doutores, mestres, como disse o apóstolo Paulo, para falar aquilo que ele quer ouvir. Aí quando escuta uma palavra dessa, fica com raiva, porque essa palavra é a verdade. Eu estou falando tudo dentro da palavra de Deus. Em nenhum momento você vai ver um ponto sem um versículo aqui. Não tem nenhum ponto sem um versículo, está tudo dentro da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Foi assim que eu aprendi a fazer mensagem. E Deus quer que eu procure, né? Se eu mudar, que Ele me mate. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, vigiar com a internet, com os falsos ensinamentos, com os falsos doutores, que venhamos ouvir a voz de Deus, ouvir a sã doutrina e praticar a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos orienta, nos ordena, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já vamos encerrar nesta noite.